Gestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso primeiro convidado de hoje, professor Roberto Paulino. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Bem-vindo, Robson. Boa tarde, especialmente a você que está em casa. Muito obrigado pela sua presença, professor Roberto, e vamos conversar um pouquinho sobre como é que está esse momento de arrumação do tabuleiro político, pré-candidatura. É o momento que as coisas estão se afunilando para ver, no final das contas, quem realmente termina candidato. Olha, Robson, eu acho que é normal, tem um direito de todos os partidos lançarem seus pré-candidatos, né? Vamos ver aí, como você falou, esse afunilamento. Eu acho que a partir dos próximos 10, 15 dias, a situação está definida. Os próximos 10, 15 dias. Mas da parte do pessoal é prego batido, ponta virada, não abre mão de candidatura à prefeitura. No pessoal há uma indicação da candidatura, minha candidatura para prefeito, e nós vamos decidir na convenção, nesse final de semana, devemos decidir um nome a vice. Como é que está a situação de diálogo com o PSTU, que indicou, que fez composição com vocês na eleição passada? Parece que está um pouco difícil de essa costura, essa composição acontecer agora. Infelizmente, nós insistimos muito para unificar todos os partidos de esquerda na cidade, no país, mas eu acho que não houve compreensão e sensibilidade dos companheiros do PSTU. E infelizmente o pessoal vai numa chapa só do PSOL, não por responsabilidade nossa. Teremos PSOL na cabeça de chapa e PSOL na vice. Provavelmente, o mais provável. Já é indicativo de quem poderá ser o vice de Roberto Paulino? Não, existem vários nomes em discussão, eu prefiro esperar a convenção no final de semana. Poderia citar alguns desses nomes? Existe o nome da companheira Jéssica Regis, existe o nome da Ingrid, né? Ingrid também, Eliú, são vários nomes que o partido está discutindo e como compete, como cabe a um partido democrático, né? A militância, os filiados vão debater e vão decidir democraticamente na convenção. Professor Roberto Paulino, e para vereador de Natal, as eleições proporcionais, o seu partido, o PSOL, vai compor com alguém, com algum candidato, com algum partido político? Muito provavelmente também não, né? Porque a questão, Robson, é que vocês entendam, o pessoal não é que o pessoal quer se isolar, é que nós fazemos uma política totalmente diferente dessa velha política do Estado, né? Desses arranjos, dessas maracutaias. E às vezes se misturar pode desunerar, como se diz, né? Misturar vai desunerar, exatamente. Então, a gente prefere isso, não é que a gente não... Nós sabemos que no segundo turno e mesmo numa gestão, nós vamos ter que fazer alianças, vamos ter que negociar. Agora, nós não vamos nos dobrar essa velha forma de fazer política, desse troca-troca, esse toma lá da cá. Isso nós não vamos fazer, nós vamos governar com a cidade, com as universidades, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com as associações profissionais. É isso que nós vamos chamar para governar, para não ficar refém dessa velha política do troca-troca, da indicação. Professor Roberto Paulino, como é que está essa situação, por exemplo, da chapa proporcional? Na eleição passada, também para vereador, o pessoal do seu partido coligou. E, graças à votação estrondosa da vereadora Amanda Gugel, conseguiu se puxar mais dois do pessoal. Hoje você tem um vereador com mandato recém-chegado, que é o vereador Maurício Gugel, do PSOL, e tem também os vereadores que tiveram menos votos, que tem mandato, que foram Santo Pimentel e Marcos do PSOL. Qual a expectativa do PSOL hoje? De renovar um mandato, de fazer mais? Como é que está a composição dessa chapa e a expectativa de quantidade de vereadores? Olha, nossa expectativa é eleger o máximo possível, né? Eu acho que como mínimo 2, preferencialmente 3 ou até 4 vereadores, o pessoal não vai haver coligação com o PSTU, com outros partidos também, na proporcional, mas eu acho que o partido cresceu na sua expressão, na sua projeção na cidade, os nossos mandatos foram muito ativos, né? Ganhamos mais um mandato agora do vereador Maurício Gugel, e eu acho que o pessoal pode repetir no mínimo os 2 mandatos iniciais ou até chegar a 3, 4 mandatos nessa eleição, e nós vamos torcer a partir da candidatura majoritária, fazer um grande esforço para fazer uma grande bancada, para renovar nossos mandatos e fazer uma grande bancada na Câmara Municipal. Muito bem. E você que está em casa nos acompanhando, estamos conversando com o pré-candidato a vereador, a prefeito de Natal, professor Roberto Paulino, e em seguida vamos entrevistar o pré-candidato à prefeitura de Natal, Jacó Jacob, do PSD. Durante essa semana conversaremos com vários pré-candidatos. E também quero motivar você que está nos acompanhando. Manda a sua pergunta, sugestão, comentário, interaja conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Manda mensagem para o 999827916
3016. Mensagem de texto ou WhatsApp. Pergunta aqui para o pré-candidato Roberto Paulini, deixa eu ver. Boa tarde, Robson, acompanho todo dia seu programa na Band e gosto muito da interatividade, obrigado. Tem pergunta aqui já para o candidato Jacó, deixa eu ver o Marcelo Neres, mas para o professor Roberto Paulini, ele pergunta o que é que você acha dos candidatos que estão há mais de décadas no poder. Como era o nome dele mesmo? É a pergunta do Marcelo Neres. Marcelo Neres, olha, eu acho um horror, né? Horror, essas velhas oligarquias, essas velhas famílias que se perpetuam no nosso estado e que só atrasam, atravancam o desenvolvimento econômico e social, cultural no nosso estado. Nós queremos romper de vez com esse ciclo, enterrar esse ciclo em nosso estado, inaugurar uma nova era, uma nova cidade, fazendo uma revolução na educação, uma revolução na área da saúde, na mobilidade urbana, mudando completamente esse transporte obsoleto que essas empresas, né, colocam nas ruas de Natal, repensando a cidade, com planejamento de longo prazo, que essa cidade não tem, esse estado infelizmente não tem. Nós vamos ter uma postura muito arrojada de transformação social e, como eu falei, nós não vamos governar nessa lógica do toma lá da cá, do troca-troca com a Câmara Municipal, para ter apoio, dar um cargo a um, uma secretaria para outro. Isso nós vamos encerrar em Natal. Nós vamos precisar fazer alianças sim, mas essas alianças serão transparentes, serão todas claras para a população. Nós não somos um partido que entende a política como uma forma de se dar bem. Eu, particularmente, para mim, isso é um sonho, não é um trampolim, não entendo a política como carreira, não sou político de carreira. Chegou uma pergunta sobre isso aqui, a pergunta da Deise de Ponta Negra. Gostaria de saber o que o pré-candidato acha da situação onde o prefeito de Natal poderá renunciar no meio do mandato para disputar o governo, né? Que seria, como ela coloca aqui, um trampolim para o governo do estado. É uma enganação, né? Esses prefeitos dizem que não, mas existem muitos casos, né? Como ele já está aí há quase 20 anos, ele fala e reclama muito, diz que melhorou a cidade em base ao caos que a Micarla fez, mas eu quero lembrar que Micarla de Souza era do grupo do Carlos Eduardo Alves, era o mesmo grupo, esse grupo está aí há 20 anos, com a senhora Vilma de Faria, Carlos Eduardo Alves, Micarla de Souza, então não tem nada de novidade, eles estão fazendo a mesma coisa, a mesma panela, né? O mesmo cozido há 20 anos. Agora, evidentemente, ele está de olho nas eleições de 2018 e muito provavelmente utiliza a reeleição como trampolim para tentar chegar ao governo do estado, mas eu acho que ele vai ser derrotado nessa eleição ainda, vai ser pelo professor Roberto mesmo. E qual a avaliação que você faz do quadro político dessas eleições com aproximadamente 12, 13 pré-candidatos à prefeitura de Natal? Qual a sua visão em relação a esse contexto político atual? A democracia pressupõe isso, Robson. Eu acho que as pessoas têm direito, os partidos têm direito de lançar, né? Agora, o que eu lamento é que muitos dos partidos e candidatos que vão lançar a candidatura agora estiveram aliados com o senhor Carlos Eduardo Alves, com o senhor Robson Faria nas eleições passadas, e não tem sentido, porque vão lançar a candidatura agora, se seu esteio, se seu caudal natural são as alianças que fizeram nas eleições passadas. Muita gente, digamos aí, se lança, né, mais como um pé de meia para acumular para as próximas eleições, para renovar mandatos de vereador e de deputado nas próximas eleições. Isso é muito ruim, às vezes sem ter projeto de cidade. Mas eu acho democrático, é um direito dessas pessoas, mas nós vamos chegar com um mandato muito forte. Quero dizer, você que está em casa, que as últimas pesquisas nos deram em segundo lugar, o professor Roberto está em segundo lugar, por favor, divulgue para toda a cidade. As últimas duas pesquisas nos deram em segundo lugar, atrás do senhor Carlos Eduardo Alves, e mesmo o percentual que se atribui a ele nas pesquisas não é real, porque essas pesquisas são feitas em horário comercial e muitas vezes nos prejudicam, mas assim mesmo eles não podem negar que o professor Roberto... Na verdade, há pesquisas que já são costume, né? Tem um dos institutos, a própria Consulta, por exemplo, toda eleição coloca até nas vésperas da eleição dados estarrecedores, assim, que nada tem a ver com a realidade. Olha, realmente impressionante. Vou só dar um dado. Esse mesmo instituto aí me deu, há uma semana da eleição de 2014, ele me deu 1%. E uma semana depois eu tive 22,5%. Um de cada 4 eleitores de Natal votou conosco, votou com o professor Roberto, né? E no nosso projeto. Então, nós ficamos muito felizes que agora eles não têm jeito de negar. O professor Roberto está em segundo lugar, numa situação muito melhor do que as pesquisas estão indicando. Uma última participação, aqui o Valdemir do Panatês. Professor sonha, mas sonha não, você não governa sem a participação das oligarquias.
não tem como prometer o que não dá para fazer. Segundo ele, não é possível governar sem oligarquias. Aqui o Valdemir do Panatis 3. Valdemir, nós vamos governar sem as oligarquias Alves e Maia nesse estado. Estou lhe dizendo, nos dê a chance que nós vamos chegar a esse governo. Nós vamos governar com a sociedade, com as entidades de classe, com a sociedade civil, com as universidades, com a população. É uma forma totalmente diferente de pensar o governo. Chegando muita pergunta, muita participação, mas agradeço a presença do professor Robério Paulino, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSD, Jacó Jacome. Obrigado, professor, pela sua presença. Muito obrigado, Robson, digamos, e nós esperamos aí chegar em primeiro lugar. Nesse momento estamos em segundo lugar, mas correndo, avançando para chegar em primeiro lugar antes das eleições. Até daqui a pouco, depois do intervalo comercial.